realizar a formação, porque a tecnologia, ela solicita esse amparo, né, técnico, né? Então, mais uma vez, viu, Ovídia? Obrigado mesmo, né? Já começamos a gravar, tá? Já, né? Então, ótimo. Então, gente, bom dia a todos, né? Lembrando, reforçando aí as orientações da professora Ovídia, que a formação é gravada, então cuidado, né, com o ambiente que vocês estão, né, visualizando, né, participando da formação, para que a gente possa nos resguardar, né, enfim, a nossa privacidade, questão do áudio também, verifiquem também se os áudios estão desligados, né, como é uma formação muito interativa, a gente trouxe hoje várias formas de interagir com vocês, com o Mentimeter e o formulário Google. Qualquer dúvida, a gente pede para que vocês cliquem ali na mãozinha, na parte baixa do vídeo, para que a gente possa conversar sobre as ações que a gente vai falar hoje, o conteúdo, né? Então, gente, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Vamos tentar, né, dar o melhor, né, para que essa formação seja muito participativa. Então, como eu já havia falado, tem que haver integração. Então, solicito a participação de vocês para que a gente possa trocar experiências, dialogar sobre educação física, tá bom? Então, vamos lá, professora Ovídia, vamos começar? Isso, muito bem, gente. Seguindo aí o nosso projeto formativo, né? Hoje é o nosso módulo 4, né? Então, na hora que vocês forem preencher o link, o formulário e frequência, é o nosso módulo 4. E a temática de hoje, ela aborda a resolução de problemas na matriz de referência SAEB de matemática, no diálogo com as habilidades de educação física, né? Então, esse tema já está mostrando como é que a gente pode dialogar com a matemática nas aulas de educação física, né? De que maneira a gente pode contribuir nessa habilidade, né, das crianças, né, fazer os cálculos, enfim, tentar raciocinar, ter um raciocínio lógico também na nossa área, né? Então, eu trago aqui para vocês os nossos módulos, né, como eu já havia falado, né, hoje é o módulo 4, estamos online por conta do feriado de Corpus Christi da semana passada, então nós estamos reunindo hoje as DDZs Leste 1, Oeste Rural Rodoviária, né, e temos aqui também Centro-Sul, né. O próximo módulo ele vai ser pode voltar isso, por favor, o vídeo. O próximo módulo será 28 de julho para Leste 1 Oeste Rural, onde nós abordaremos a competência leitora a partir do enfoque da matriz SAEB, linguagens, aplicado ao componente de educação física. Depois o módulo 6, que vai ser um módulo em parceria com a Educação Especial, dia 25 de agosto, né? Onde nós vamos tratar de recursos adaptados para alunos com deficiências e dificuldades na aprendizagem, né? De que maneira, né, nós podemos auxiliar, né, nesse processo de aprendizagem também dos nossos alunos com deficiência, né? Pode passar o vídeo. Ok, já no módulo de número 7, né, nós vamos trabalhar a avaliação, né? De que maneira as avaliações também podem contribuir, né, no processo educativo, né, de ensino-aprendizagem, né, e de que maneira a gente pode contribuir nessa avaliação em larga escala, que é o SAEB, né, da educação básica. E o último, nossas experiências inspiradoras, eu sempre comento esse cronograma de atividades, que é muito importante a gente lembrar vocês com relação às atividades que vocês estão realizando na escola, né, que vocês filmem, né, para que o último módulo a gente possa compartilhar essas experiências, tá bom? Então, vamos lá, o vídeo, por favor, né? Então, só relembrando aqui o desenvolvimento dos eixos, né, cognitivos, né, linkados aí, relacionados à educação física, né? Então, nós temos 3 etapas do desenvolvimento cognitivo, né, que são
reconhecer, analisar e avaliar, importante para o SAEB, e a gente vai falar sobre isso nessa abordagem da matemática nas habilidades da educação física, né? Lembrando que a gente está trabalhando aqui no 9º ano, né, no 6º ao 9º, então essas etapas, elas mudam, né, elas têm um valor, um percentual de aplicabilidade diferente, né, para o 5º ano e para o 9º ano. Então, só reforçando aos colegas que estão entrando agora, né, que o nosso percentual de maior aplicabilidade, né, da educação física é o analisar, né, para o 9º ano, depois o avaliar e o reconhecer, tá? Muito bem, pode passar o vídeo. Então, dentro da educação física, né, nesse contexto do SAEB, né, o que eu trouxe para vocês? O reconhecer, né, que é identificar as diferentes valências físicas necessárias à realização de práticas corporais, jogos eletrônicos, lutas, práticas corporais de aventura, ginástica, esporte e dança, né? Então, em que se baseia o SAEB para a nossa disciplina, né? Para o nosso componente curricular, né? Pode passar, professor Ovidia. Ainda com relação a essas etapas do desenvolvimento cognitivo, na matriz de referência SAEB, nós temos o analisar, que analisa as práticas corporais frente à disponibilidade de locais para a sua vivência, e avaliar, que seria avaliar a relação entre as práticas corporais e a promoção de saúde. Então, vocês vão ver que hoje a abordagem que a gente trouxe, ela está linkada a essas três etapas do conhecimento, né, do desenvolvimento cognitivo da criança, tá? A gente vai conversar mais à frente. Pode passar, professora. E aí, como é que a gente trabalha a educação física no SAEB, com a matemática, nosso currículo, né, que está tão diverso, né? Está tão rico de práticas corporais, né? Como é que a gente faz isso, né? Então, eu trouxe uma unidade temática, né? Eu sempre faço isso, toda formação, a gente tenta trazer o SAEB, né, para a nossa unidade temática, né? Então, eu escolhi ginástica, né, porque tem a ver com a matemática, né? Não que os outros não tenham, mas eu achei que era uma unidade temática que era importante a gente discutir aqui, conversar, porque ela traz algumas necessidades de raciocínio, né, de identificação de alguns cálculos matemáticos que eu acho importante. Então, eu trouxe habilidade em ensino fundamental, 6º e 7º ano, educação física, habilidade de número 9, né? Então, construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos com o objetivo de promover a saúde, né? Então, de que forma a gente pode, com a nossa prática corporal, promover a saúde, né? Como é que a gente pode colaborar nesse processo? Então, o objeto de conhecimento é exercício físico e promoção da saúde, tá? Pode passar, professora. E a competência geral que a gente vai abordar hoje é pensamento crítico, científico, crítico e criativo, é competência geral do ensino fundamental, tá? Então, o que a gente traz com essa formação? A gente procura, né, instigar, exercitar a curiosidade intelectual dos nossos alunos e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e criatividade, né? Então, de que maneira o nosso aluno pode trabalhar com essa reflexão, né? E, enfim, criando, né, imaginando. E a gente sabe que o raciocínio tem a ver com essas competências, com essa competência aqui especificamente, né? Pode passar, professora. Também dentro das competências gerais, a gente também pode elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, né? Quando a gente vê que estão necessitando de algum instrumento tecnológico, alguma abordagem, né? É importante que a criança pense nessa possibilidade e consiga criar soluções, resolver problemas também nesse sentido, com base no conhecimento das áreas afins, ou seja, de todas as áreas pertinentes, né, no caso especificamente aqui da educação física, né? E aí eu trouxe uma competência específica, né, da educação física, que é a competência de número 3, que ela aponta, né, o refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde, doença, inclusive no contexto das atividades laborais.
A gente sabe, né, que as crianças precisam se exercitar diariamente, né, para que elas possam promover a saúde e prevenir a criança de várias doenças, né, relacionadas à prática regular da atividade física, né. E também essa promoção da saúde, ela se estende, né, às atividades laborais, né, de que maneira a criança pode analisar criticamente como é que ela vai promover saúde no futuro, né, quando ela estiver no trabalho, quando ela estiver já fora do contexto escolar. Então, é importante essa reflexão para que os nossos alunos, né, entendam a importância, né, do nosso componente curricular, especificamente aqui da nossa unidade temática, e de que maneira ela pode levar essa prática corporal, né, para a sua idade adulta. Então, a gente dá um significado àquela prática corporal, né, e ressignifica também, né, essa prática. Pode passar, professora? Então, a gente traz um programa, né, chamado de PSE, né, não sei se a maioria tem, né, já eu vou pedir para vocês interagirem no chat, para saber se vocês têm o programa de saúde na escola, né, que ele foi um programa federal, né, que ele foi elaborado, implantado em 2017, onde ele redefine as regras, né, dos critérios para adesão no programa de saúde na escola por Estado, Distrito Federal, municípios, e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações, né. Então, de que maneira, né, o PSE pode ser trabalhado nas nossas escolas, né. Então, vamos lá, gente, vamos começar a interagir. Tem alguém que tem o PSE na sua escola, né? Vamos lá? Pode colocar no chat aqui ou levantar a mão para falar, que aí é importante que a gente saiba, né, como é que vocês estão, né, realizando a sessão do PSE, se tem, se não tem. Professora, na minha escola não tem o PSE, mas a gente faz uma parceria com a unidade básica de saúde e ela nos auxilia nesse processo para fazer esse escoamento das crianças que a gente observa, né, com obesidade ou baixo peso, que a gente vê no IMC, né, ou pela análise postural que a gente faz também. Vamos lá, gente, como é que vocês estão trabalhando isso? Alguém quer falar? Estão tímidos ainda? Estão acordando do dia? Vamos lá, gente. Quem quer colocar alguma coisa no chat? Já ouviram falar no PSE, né? Ou eu posso chamar aqui pela lista também, como vocês acharem. Deixa eu ver quem que está na sala aqui. Professor Eros. Professor Eros, quer dar uma contribuição? Estou vendo que você está na sala, né? E é um professor antigo da Rural, né, professor Eros? Então, tem muito a contribuir com a gente, tem muita experiência, né? Cadê o professor? Mais alguém? Ninguém quer falar sobre o PSE? Então, vamos dar continuidade. Pode passar, professora Ovídia, por favor. Muito bem. Quais são os objetivos, né, do PSE, né? Porque quando a gente fala no programa de saúde na escola, é importante que a gente observe que ele é um programa no qual ele vai trazer contribuições para a saúde da nossa criança, né? Então, tem alguns objetivos dele, né? Promover a saúde, a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação. Outro objetivo é relacionado à articulação, né? Articular as ações do Sistema Único de Saúde, né? As ações das redes de educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis. Pode passar, por favor. Contribuir para a constituição de condições de educandos, né, para a formação integral dos mesmos, né? Contribuir para a construção do sistema de atenção social com foco na promoção da cidadania e dos direitos humanos, fortalecer o enfrentamento da vulnerabilidade no campo da saúde que possam comprometer o pleno desenvolvimento. Pode passar, Ovídia. Aí vocês vão me perguntar assim, mas professora,
mas de que maneira efetivamente na prática esse programa ajuda a escola, né? Então, eles indicam, eles mandam um técnico, né, na área de saúde para fazer a avaliação oftalmológica, aquele nosso aluno que não está conseguindo enxergar nossas atividades na sala de aula, né? Para aqueles alunos que não estão tendo problemas com abuso de álcool, né, com outras drogas, né? Questão dos preconceitos e questão também dos combates ao Aedes aegypti, né, a dengue, né? Então, eles têm várias ações que vêm a colaborar no nosso trabalho dentro das escolas, porque a gente sabe que são muitos desafios enfrentados hoje, né? A gente tem aí os temas contemporâneos também que a gente tem que trabalhar, e esse profissional pode vir a nos ajudar, né? Aí vocês vão falar assim, mas professora, na minha escola não tem o PSE, né? Aí o que eu sugiro, né, que vocês tentem, né, conversar, né, com a direção da escola para fazer uma parceria com a unidade básica de saúde mais próxima, né? Para que a gente possa manter esse canal, né, de atendimento com uma unidade básica de saúde, que é muito importante, tá, gente? Alguém quer falar sobre o PSE? Temos mais colegas na sala? Professor Eros quer falar? Estou vendo você no vídeo, só que eu não estou ouvindo, né? Muito bem, então quais são as ações, né? Eu já falei de algumas, né? Ações no combate à dengue, né? Então, aquela limpeza que a gente sempre pede, solicita, então vem um profissional falar sobre isso, né? A importância da promoção das práticas corporais, né? Pode voltar um pouquinho o vídeo, que eu resolvi ler de novo aqui. A prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, né? Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, né? Prevenção da violência e dos acidentes, identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças e eliminação, né? Doenças que já foram erradicadas, né? E que estão voltando, por exemplo, né? Pode passar, professora, por favor. Verificação da situação vacinal, promoção da alimentação saudável, que é muito importante, né? A gente fala na obesidade infantil, mas também a desnutrição tem sido muito observada nas nossas avaliações, né, do IMC, né? A gente vê que a criança está lá com baixo peso, e isso a gente sabe que reflete muito nas questões do desenvolvimento, tanto cognitivo, né, principalmente no desenvolvimento cognitivo, mas também neuromuscular, né? A gente vê as crianças aí com grandes alterações posturais por conta da diminuição da deficiência da massa muscular em virtude da falta de alimentação de proteínas que essa criança vem ingerindo, né? Promoção da saúde auditiva, como já havia falado, né, com possíveis sinais de alteração. Todas essas ações são trabalhadas pelo agente de saúde, tá? Pelo PSE. Então, é importante a gente estar atento, saber dessas ações para que a gente possa, né, criar esse canal de acesso e de diálogo com a unidade básica de saúde. Promoção da saúde também ocular, olha, os testes oftalmológicos, né, e identificar os sinais de alteração nos nossos alunos. Pode passar, professora. E agora eu trouxe para vocês um vídeo, né, sobre o PSE, tá? Então, vamos passar? Aí depois eu queria saber se alguém quer falar, quer contribuir, tem alguma contribuição no chat. Bom dia, professores, tá? Estou vendo aqui muita gente, professor Sérgio, professor Andrei, Marialdo, Wagner, Maria Luísa, Heloísa, bom dia a todos, tá? E a todos os demais. Então, vamos ouvir agora o vídeo, tá? O professor Ovidia vai passar para a gente. Se vocês estiverem ouvindo bem, por favor, ou não, sinalizem aqui no chat para a gente... Oi, tudo bem? Tudo bem na escola? Tô sim, vamos nessa. Vamos! A escola é lugar de... Brincadeira! Hoje, paquera. E de estudo, né? Mas a escola pode ser também um lugar de saúde. Saúde? Isso. A educação e a saúde devem estar juntas na escola. Que legal! Vai ser bom, entre outras coisas, para aqueles que andam comendo demais. Vai ser bom, entre outras coisas, para aqueles que andam enxergando de menos.
Ah, Vai ser bom, entre outras coisas, para aqueles que andam começando a descobrir a vida. Em casa, os pais vão ficar sabendo como alimentar melhor a família e ganhar hábitos mais saudáveis. Na escola, os professores vão conversar mais com seus alunos. Em aula, os alunos vão estar mais unidos, deixando o preconceito de lado e respeitando a diversidade. A saúde vai estar mais próxima, com os profissionais de saúde ao longo de todo o ano, orientando a turma na escola e em todas as unidades básicas de saúde. assim como levo os meus filhos sempre à escola, também levo a uma unidade de saúde do SUS. Com a ajuda da escola, os profissionais de saúde vão estar sempre aí para cuidar dos pequeninos, dos engraçadinhos e dos mais crescidinhos. Os resultados todos irão ver, todos irão notar e alguns irão amar. Professores motivados, famílias orgulhosas, filhos saudáveis, nossa juventude crescendo com disposição, pronta para mostrar sua alegria, seu talento, suas conquistas, voltando para casa com mais conhecimento e mais saúde. Até amanhã. Até. O resultado dessa soma vai ser ótimo para o Brasil. A educação e a saúde juntas é a melhor receita, doutor. Muito bem, pessoal, tá? Hoje, professora Juraci, bom dia, obrigada, professor. Muito bem, alguém quer falar um pouquinho sobre o PCE? Pessoal da Rural aí, quer falar alguma coisa, né? Na minha escola, por exemplo, a gente não tinha esse agente de saúde, aqui que a gente fez uma parceria, uma unidade básica próxima, e a gente conseguia dar essa continuidade das nossas avaliações, né, que a gente faz do MC, da postura, né, com relação à saúde dos nossos alunos, né. Muito bem. Querem falar mais alguma coisa? Não? Querem contribuir aí com o PSE? Bom dia, professora Luísa, bom dia. Já falei até para a professora, né? Ótimo, vamos lá agora. Pode voltar a apresentação, professora Ovídia. Isso, pode passar esse slide. Pode passar esse também. Muito bem. Então, dentro dessa linha, né, da saúde, o que eu trouxe hoje? O IMC, né, que a gente faz 2 vezes ao ano, né, e a gente informa, né, como é que estão os nossos alunos, né. Então, aqui só para relembrar, né, como é que é o cálculo, né, porque no final da nossa formação, a gente vai fazer uma avaliação, né, de como está a nossa saúde, né, dos professores que estão aqui na nossa formação. Então, eu vou precisar dessas informações, que aí vocês vão preencher o formulário Google e vão colocar lá como é que está a classificação do MC de vocês, e vocês vão classificar, tá? Se está peso normal, sobrepesado, obeso, e a gente depois vai fazer uma avaliação sobre o percentual disso. Então, a gente vê como é que a matemática entra na nossa área, né? Já só o simples fato da gente calcular, né, o IMC, já nos leva para a importância dessa habilidade. A gente sabe que a planilha, ela calcula automaticamente, né? Mas é importante a gente saber como é que faz até para a gente calcular, enfim, ensinar os nossos alunos a calcularem, né, o peso e a altura deles, que é importante para que eles desenvolvam essa habilidade. Pode passar, professora. Bom, gente, então, iniciando aqui a questão matemática das aulas de educação física, eu criei, tá, uma tabela, tá, hipotética, tá, com 15 alunos, tá, 15 alunos, tá,
E esses 15 alunos, eu criei um IMC, né, aleatório, uma postura corporal e uma circunferência da cintura, tá, dessas crianças, para eles fazerem essa análise e ajudar também os nossos alunos a analisarem, né, como é que está a saúde dele, né, não é só mostrar lá na planilha que ele está sobrepesado, ele está de baixo peso ou normal, né, fazer com que eles raciocinem e pensem, né, de que maneira eles podem contribuir para melhorar a saúde deles, né? Então, a gente sabe que dentro do MC, a gente tem dois, vamos dizer assim, a gente tem vários protocolos, né, de análise, mas a gente tem dois que estão mais utilizados, um deles é esse aqui, que é o de Conde Monteiro, tá? Onde ele classifica tanto os meninos do sexo masculino e feminino, né, em baixo peso, né, eutrófico, peso eutrófico e obesidade, tá? Então, vai ser importante para a gente classificar essa tabela que eu trouxe para vocês, tá bom? E das meninas, a mesma situação, tá? Baixo peso, eutrófico e obeso, né? Obesidade. Então, a gente sabe que essa tabela do Conde Monteiro é uma tabela para crianças brasileiras. Então, isso é importante a gente saber, que às vezes a gente trabalha com tabelas, né, de crianças americanas, crianças europeias, e não condiz com a nossa realidade. Então, a gente pode superestimar ou subestimar o resultado dos nossos alunos, tá? Pode passar, professora. Nós temos também o protocolo da Organização Mundial da Saúde, né, na qual eles trabalham com percentis, então é uma abordagem um pouco mais complexa, né, e não é tão prática como a de Conde Monteiro, né? Além do que, esse IMC, né, da Organização Mundial da Saúde, ele não é identificado, não é orientado para crianças brasileiras, tá? Então, também foge um pouquinho aí da questão da nossa especificidade, né, da nossa composição corporal, que o brasileiro é diferente, né, de uma criança. A criança brasileira é diferente de uma criança europeia, de uma criança asiática, a sua composição corporal. Então, essa análise aí é uma análise geral. Pode passar, professora? A mesma coisa a gente vê no MC dos meninos, tá? Eles também têm uma tabela com percentis, né? Ali a média de 50, percentil 50, entre 50, percentil 15 e 85, é uma faixa que eles consideram até normal, tá? E abaixo ou acima, baixo peso e obesidade. Pode passar, professora, por favor. Então, quais são os benefícios do MC, tá? A validação científica, né, é um protocolo que é utilizado em todos os segmentos da saúde, você vai em qualquer especialidade médica, eles trabalham com MC, né, então tem uma validade científica muito robusta e antiga, né, e muito trabalhada, né, ela determina a adiposidade cutânea, né, é fácil de aplicar e prática, por isso mesmo nós trabalhamos com ela na secretaria, né, e ajuda a estimar o risco de mortalidade, né, tanto para baixo peso quanto para obesidade. Então, crianças com muito baixo peso, né, podem ter risco de morte, e as crianças também obesas, no mesmo sentido, tá? Pode passar, professora Ovídia. Só que o IMC tem algumas limitações, né? A gente sabe que ele só analisa a questão da relação entre peso e altura com a gordura subcutânea. Só que ele não diferencia a massa muscular da massa gordurosa, né? Então, ele não faz esse fracionamento, né, da composição corporal. Então, isso é uma limitação dele. E também a sua utilização em pacientes acamados, em pessoas com desidratação, edemas, né, que altera esse resultado, né? E também pessoas muito musculosas, deve ser feita com critério, né? Porque às vezes o aluno está sobrepesado, mas na realidade ele tem muita massa muscular e pouca adiposidade, ou às vezes até os dois juntos, né? Então, em algumas situações, o IMC é contraindicado, tá? Pode passar, professora Ovídia. Bom, como eu já havia falado, né, eu trouxe o IMC do Conde Monteiro, né, o protocolo de Conde Monteiro de 2006, porque ele caracteriza, né, classifica as crianças com baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidade, né, para crianças brasileiras de acordo com a idade e sexo, né, então é um protocolo muito pertinente aqui às crianças brasileiras, né. Já o do Ministério da Saúde, né, como eu já havia falado, né, a tabela não é ajustada, né, para a população de crianças e adolescentes aqui do Brasil. Pode passar, professora.
E os desvios posturais, professora? A gente também trabalha com a questão da postura corporal, né? Está no nosso currículo, né? Então, os desvios posturais, as alterações que a gente observa na avaliação das crianças, elas podem desenvolver desequilíbrios do sistema músculo-esquelético, né? A gente vê isso, né? Com a escoliose, com a hipercifose, hiperlordose, que são os desvios que a gente mais observa na nossa população, né? De escolares, né? Ela pode estar associada a uma melhora, né? Ela pode melhorar com a prática regular de atividade física, né? Visto que a nossa prática, a prática regular, ela aumenta o condicionamento muscular, né? Então, estimula o músculo a desenvolver e ter condições, né, de acompanhar esse desenvolvimento ósseo, né? Entretanto, por outro lado, né, quando já instalados os distúrbios musculoesqueléticos e locomotores, né, eles apresentam uma grande incapacidade, né, física, a gente observa isso, às vezes a criança não quer fazer a nossa prática corporal, que está com dor nas costas, ou que não consegue realizar determinado movimento, quando a gente vai ver, está relacionado a alguma alteração postural, né? Pode passar, professora. Já Preto e colaboradores, em 2015, eles relatam, né, que no seu estudo, né, com crianças de 6 a 18 anos, que os indivíduos que apresentaram a maior média de idade, a maior média da alteração postural, foi na idade por volta de 13 anos, né? Então, essa população, especificamente, nesse trabalho de Preto, o que ele mostra? Que as crianças que mais apresentaram alterações posturais foi justamente nessa fase que a gente trabalha, do 6º ao 9º ano, né? Aos 13 anos, quando comparados à média da idade das crianças com 10 anos, que não tinham tantas alterações posturais, né? Então, isso sugere que esse período puberal, que o período da puberdade, ela está relacionada ao desenvolvimento das características da criança, principalmente as características sexuais da criança, elas interferem no processo da implantação de alguns desvios posturais. Pode passar, professora. E a circunferência da cintura? Ah, professora, mas a circunferência da cintura não está no nosso currículo, né? A gente não faz essa avaliação. Realmente não está. Mas eu trouxe para a gente conversar sobre a importância desse protocolo, porque atualmente nos trabalhos científicos que a gente tem observado, né? A gente observa que as crianças que têm alterações da circunferência da cintura, a gente também pode identificar tanto essa adiposidade central, né, que está relacionada hoje com as grandes inflamações dos órgãos, né, fígado, rins, né, podendo levar já a uma síndrome metabólica, né, umas alterações importantes na pressão da criança, na questão da gordura sanguínea dela. Então, é importante já a gente ficar atentos, tá? Com relação à circunferência da cintura, como um protocolo que está sendo muito utilizado para identificar várias doenças na criança, tá? Porque esse protocolo está relacionado à adiposidade central, que está relacionada à grande inflamação dos órgãos que ficam nessa região. Pode passar, professora. Kushner e Mendonça, eles têm um trabalho, e Silva também, de 2016, eles têm um trabalho com circunferência da cintura e pressão arterial. Então, eles mostraram que crianças que tinham mais risco, né, de desenvolver a pressão arterial, eles estavam ali com maior de 80 centímetros da circunferência da cintura. E crianças com baixo risco muito baixo, baixo risco e moderado, ficavam ali abaixo de 80, né? Então, mostrando já a importância de trabalhos recentes, de 2016, que mostram esse protocolo relacionado aí à circunferência da cintura e à pressão arterial. Pode passar, professor? Muito bem, já no meu trabalho em 2020, o que eu investiguei nas crianças da rede do município de Manaus, né? Que a maioria apresentava um percentual muito grande de perfiscose torácica, com 31%, 43% disparado de escoliose, tá? E 7% de hiperlordose lombar. Então, a gente vê aí que as nossas crianças, elas estão realmente com uma alteração muito grande, né, dos desvios posturais, da sua postura corporal, né? Então, por isso é importante dessa nossa análise, né, dessa nossa avaliação.
Pode passar, professora, por favor. Foi identificado também que baixos níveis de circunferência da cintura, né, foram associados com a ocorrência da hipercifose torácica, né, e baixos níveis de força dorsal foram associados à escoliose. Então, mostra a importância aí da criança, do movimento, da prática corporal da criança, né, para que ela venha a se beneficiar com o não desenvolvimento, né, dessas alterações posturais. Então, crianças muito magrinhas, né, tinham um percentual mais alto de hipercifose torácica. Então, que a gente analisou que essas crianças tinham baixa massa muscular, né, porque elas tinham circunferência da cintura muito baixa, e as crianças também tinham baixa massa muscular, possivelmente proveniente da baixa nutrição, né, em proteínas, né. E a falta de força dorsal também, crianças que ficam muito tempo, muitas horas sentadas, né, debruçadas sobre a carteira, vendo o celular, né, enfim, também essas posturas também podem ter colaborado na diminuição da força dorsal delas e ocasionando um aumento da escoliose. Pode passar, professora, por favor, né? E o que a Organização Mundial da Saúde preconiza para as nossas crianças, né? Ela preconiza que a criança deve se exercitar todos os dias na semana, né? Pelo menos 1 hora, né? Aí vocês vão perguntar, mas, professora, a gente trabalha duas vezes na semana, né? Do 6º ao 9º, né? 2 vezes que a gente promove essa questão da prática corporal, incentiva a prática e tal, trabalhamos o currículo. Pois é, mas é muito importante que a criança reflita sobre a importância dessa prática fora dos dias de escola, né? Fora das aulas de educação física, né? No seu lazer, né? No contraturno, enfim, que elas estejam em movimento, né? E é 1 hora, né? Diferentemente do adulto, que são 150 minutos semanais, né? A criança são 300 minutos, né? Muito mais, elas precisam do movimento. Olha como elas precisam do nosso incentivo com relação à prática corporal, né? Mas, professora, 1 hora só de trabalho aeróbico, só de caminhada, corrida, jogar um basquete, jogar um futebol, né? É só 1 hora nesse sentido? Não, né? Vamos ver, pode passar, professora. Né? Dentro dessa 1 hora de atividade diária que as crianças devem realizar, né, devem se movimentar, os exercícios de resistência muscular também fazem parte, né, chegando a uma fadiga moderada, né, com boa forma mecânica, então nada de exercícios até a falha, né, como a gente costuma comentar, né, tem que ter uma fadiga moderada, que ela sinta o músculo trabalhar, uma boa mecânica, né, corporal, né, aliado a uma boa postura corporal também, né. Esse desenvolvimento da resistência muscular ela pode não se apresentar de forma estruturada, né? Ela pode se apresentar como escalar em árvores, como a gente vê agora nas práticas corporais de aventura, né? Cabo de guerra, que utilizem a força, essa resistência muscular, né? Como também atividades estruturadas. Também a Organização Mundial da Saúde e o Colégio Americano de Medicina do Esporte também fala sobre isso, a importância também das estruturadas, como faixas elásticas, pode trabalhar com peso, desde que intensidades submáximas, de 8 a 15 repetições, né? E sendo uma frequência não igual de uma caminhada, de uma corrida todos os dias, de 1 hora, né? Mas dentro dessa 1 hora de trabalho, né, de movimentação corporal, trabalhar 3 vezes por semana, fazendo parte aí dessa atividade diária de 1 hora. Pode passar, professor. Se alguém quiser comentar, gente, clica ali na mãozinha, ou coloca alguma coisa no chat, tá? Eu gosto sempre de interagir com vocês, mas vocês estão bem caladinhos, né? Mas já a gente vai ter que falar, porque já a gente vai começar a disponibilizar o link aí para vocês fazerem essas análises, tá? Muito bem, mas, professora, falamos em aeróbico, falamos em resistência, em força muscular e a questão óssea, né? Porque a gente sabe que a gente atua com o desenvolvimento das crianças, né? Olha a nossa importância e valorização da nossa profissão, né? Como é que é importante a gente trabalhar de forma consciente, com responsabilidade e crítica, né? Acompanhar esse desenvolvimento corporal das crianças, né?
Então, a gente sabe que as crianças crescem muito rápido, né? Principalmente no estirão puberal, né? Nessa fase de mudanças das características da criança, né? E ela deve fazer parte, o fortalecimento ósseo, também desses 60 minutos, né? Como saltar corda, né? A amarelinha, o basquete, né? A corrida, o tênis, né? Atividades que ocasionem o impacto, né, da criança, dos membros inferiores, superiores, né, no chão, né? O próprio, uma cortada de voleibol, um saque já propicia também, né? Além da força, a gente trabalha também a questão do fortalecimento ósseo, né? Porque o músculo está linkado através dos tendões aos ossos, né? Então, é importante também a gente ressaltar que o fortalecimento ósseo também faz parte desse desenvolvimento da criança, né? E é importante ressaltar aqui que eles não colocaram natação, né? Porque a natação, embora seja um esporte, como muitos falam, que é completo, né? Porque tem a parte aeróbica, tem a parte muscular, mas essa questão do desenvolvimento ósseo, ela deixa um pouquinho em desvantagem, né? Porque a gente não tem esse impacto, né? Tá? Então, vale ressaltar isso aqui, tá bom? Pode passar, professora. Então, vamos lá, gente. Agora vocês vão precisar falar, interagir, tá? Para que a gente possa realmente trabalhar, né? E, enfim, desenvolver o que a gente propôs hoje com relação à matemática nas nossas aulas. A gente vai ter a nossa primeira atividade, tá? A gente vai ter que calcular a média da idade, uma tabela que eu trouxe para vocês, das crianças, e o IMC, tá? Depois, calcular a moda, tá? Da avaliação postural, calcular a circunferência da cintura e a moda, tá? Dos 15 alunos, conforme a tabela. Pode passar, professora Ovídia, por favor? Muito bem. Então, eu vou precisar que agora vocês batam uma foto, tá? Dessa primeira parte, tá? Dessa tabela. Ela vai até o aluno de número 8. Observem quem tem idade, o sexo, o IMC, circunferência da cintura e uma avaliação postural. Então, foram dados, né, aleatórios que eu coloquei aqui para a gente fazer uma análise do que aconteceu com essas crianças, tá bom? Isso, batam uma foto, por favor, porque vocês vão precisar, são só 2 fotos, essa e tem a próxima, tá? Então, vamos lá, tá? Vai do primeiro, são 15 alunos, como eu já havia falado, então, nessa primeira tabela nós temos 8, e na próxima tabela nós temos 7, tá? Temos aqui várias idades, né? O sexo, o IMC e a circunferência da cintura, a avaliação postural. Então, eu vou precisar da média da idade, a média do IMC, a média da circunferência da cintura e a moda, tá? Da avaliação postural. Pode passar, professora? Tirem também uma foto agora da segunda tabela, que a gente fecha aí em 15 alunos, tá? Para a gente, pelo menos, ter uma ideia aí de como é que está a saúde dessas crianças, tá? A sugestão, gente, é que vocês façam um tipo de atividade dessa com as crianças em sala de aula, né? Para que elas utilizem a matemática e verifiquem a sua saúde de um modo geral, que elas façam a sua avaliação também, tá? Então, vamos lá, né? Reforçando aí. Como a gente vai trabalhar a média, né, desses dados que eu coloquei aqui, idade, MC, circunferência da cintura e a moda. Porque a moda da avaliação postural, porque é uma análise qualitativa. Então, a gente vê aqui que a gente vai observar qual é que a mais aparece, né? Que tem mais frequência aqui nessas 2 tabelas, tá? Entre esses 15 alunos. Então, a gente vai ter que contar mesmo, tá? Qual é a que aparece mais, né? Qual que a gente verificou que tem maior frequência, qual é a segunda maior, qual é a terceira, né? Eu coloquei aqui até algumas avaliações posturais normais, tá? Então, a moda, no caso aqui, no nosso caso especificamente, como é um dado qualitativo, a gente não vai fazer a média, a gente só vai calcular. Ai, professora, mas por que a senhora trouxe essas análises de média e de moda para a gente? Porque os alunos utilizam no SAEB, tá? Então, daí está dentro do que a nossa proposta de formação hoje tem, né? O nosso objetivo, né? Trazer habilidades matemáticas, né? Para a nossa avaliação, né?
Mas é importante que o aluno também avalie, que ele faça esse raciocínio, né? Que ele entenda como é que ele vai fazer essa análise, né? Para a gente desenvolver essa habilidade. A gente vê muitas vezes que as crianças demoram a pensar, demoram a raciocinar. Então, é mais um elemento que a gente pode trazer para nossas aulas de contribuição, né? Para o desenvolvimento do raciocínio matemático delas, aliado à nossa prática, que seria aqui a saúde, né? Promover a saúde, né? Então, é importante, tá? Todo mundo já bateu as duas fotos, gente, porque são duas tabelas, né? Então, eu preciso que vocês interajam, tá? A professora Ovidia voltou para a tabela, para a primeira foto, né? Que é uma tabela até o aluno de número 8, tá? Batam a foto. Já quem souber fazer a média e a moda já pode ir fazendo, tá, gente? Eu vou relembrar aqui, né? A média, a gente soma todos os dados, todos os resultados, somou tudo, divide pelo número de alunos, que no caso são 15, né? Aí vocês vão me dar a média da idade, a média do MC, a média da circunferência da cintura e a moda da postura. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, e o sexo? Pode fazer também a moda do sexo, né? Qual é o sexo que mais se apresenta nessa nossa avaliação aqui? O sexo feminino ou masculino, né? Lembrando uma dica de moda, né? A gente já viu isso faz tempo, é o que está na moda, né? Quando a gente mesmo brinca, é o que está sendo mais usado, né? Então, aqui é o que está sendo mais observado, né? Tá bom? E aí, pessoal, já começaram a fazer? Me respondam aqui no chat, por favor. Vamos lá? Coloquem aqui se estão conseguindo fazer as análises, tá? Porque eu vou pedir para a professora Ovidia disponibilizar o link do Mentimeter com relação ao IMC. Então, quando vocês clicarem no link, né, vocês vão entrar direto no Mentimeter e vai aparecer lá qual é o resultado, vocês vão inserir o resultado da média, tá, do IMC. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Fazer turno de cálculo ainda. Oi, tem um professor falando, uma professora. Muito Professor bem. Periele, professor Periele, quer falar alguma coisa? Agora é a hora. Estão tendo dúvidas aí nas análises que eu solicitei? Então, vamos lá, gente. Vamos calcular a idade, tá? A média da idade, a média do MC e a média da circunferência da cintura e a moda, tá bom? Então, vamos lá? Qual é a média da idade? Tá? Lembrando, soma todos os resultados, dividir por 15. Do MC, soma todos os resultados, dividir por 15. Da circunferência da cintura também. E a postura é a moda que mais aparece. Professor Ovidio, eu acho que os professores não estão com dificuldade, né? Eles não estão colocando aqui no chat. Vamos disponibilizar o primeiro link do Mentimeter, por favor? Já está no chat. Ah, já está? Sou eu que não estou vendo. Ó, peraí. Ok, olha, eu estou atrasada no link, ó. O professor Marialdo está me dizendo que a escola não está boa. Poxa, que pena. Tá bom, professor. Muito bem, gente. Tá aqui o primeiro link, tá? Vocês vão lá, entrem nesse link, eles vão direcionar diretamente a essa atividade, aí vocês coloquem lá o número, tá, relacionado ao IMC, qual foi a média do IMC, tá? Vamos lá, gente, eu quero ver se todo mundo conseguiu entender. A proposta aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Já? A professora colocou de novo, tá bom? Vamos ver qual foi a média que vocês identificaram. Vamos ver se essas crianças são saudáveis ou não. Eu vou entrar agora, tá? Vou sair aqui, vou fechar minha câmera. Vou entrar agora no Mentimeter lá para a gente ver.
Para parar a apresentação, Cris? Interrompe, por favor, que eu vou apresentar agora. Vamos ver se eles já entraram, né? Tá? Para, por favor, que agora eu vou compartilhar a minha tela. Olha, muito bem, já responderam aqui. 22, né? O IMC foi 22, é isso? Mais alguma contribuição? O IMC das crianças é 22, né? Então, vamos ver lá. Vamos ver agora a média da idade. Muito bem. Eu vou sair agora aqui do IMC. Peraí, não compartilhei, né, o vídeo? Não. Pois é, estou falando, né? Eu não estou compartilhando. Espera lá. Espera aí, que eu vou compartilhar agora. Professora, como é que a gente vai ver? Muito bem, pessoal. Então, é 22, né? A média, né, dos alunos. Vamos analisando aí. Então, todo mundo conseguiu fazer, né? Soma tudo e divide por 15, tá? Agora, eu quero a média da circunferência da cintura, tá? Eu vou fechar aqui. Vou parar o meu compartilhamento. E a professora Ovídia vai colocar, por favor, Ovídia, coloca, por favor, Amiga, você falou da idade. É da cintura? Oi? Não, é da idade agora, tá? Então tá certo. Da idade. Falei da cintura. É muita informação para a gente também. Vamos botar... Botou o link da idade, média da idade. Muito bem, gente. Então, vamos ver agora a mesma coisa. Vamos somar e dividir por 15, tá? Ok? Então, o IMC, Paula Carolina está dizendo que a net está ruim. Gente, eu gosto de fazer, eu sempre falo, né? Eu faço 30 formações presenciais, mas eu não gosto das formações online. Por que isso? Às vezes o som não está bom, a internet está oscilando, está no celular, a internet da escola não está boa, caiu, então eu prefiro presencial. Mas vamos fazer o que é possível, né? Tá, gente? Para a gente levar a nossa formação, ok? Então, a professora Ovídia já colocou aqui o link sobre a idade, tá? Então, a gente soma as idades, né, por meio daquelas duas tabelas, tá? Soma as idades e divide por 15, tá? Eu quero saber a média da idade, tá bom? Qual é a média da idade das crianças, tá? Porque a gente vai ter que fazer um outro cálculo aí. Isso tudo, gente, vocês podem fazer com os meninos, tá? Ora, vamos fazer a nossa avaliação cognitiva com relação à saúde, vai ser essa análise matemática aqui da sua saúde, né? Da sua saúde, né? Então, vamos lá. Seu peso, sua altura, coloca, classifica, faz aquele cálculo matemático, né? Que é super simples, né? Não é difícil. Talvez os meninos ali do 6º, 7º ano tenham mais dificuldade, mas o 8º e 9º vão ter total capacidade de fazer, né? Então, aí pega, calcula seu MC, né? Classifica, que é importante, né? Por isso que eu trouxe o protocolo de Conde Monteiro, né? Classifica, só que a gente vai ter que fazer um ajuste na idade, que vocês vão ver uma situação aqui, mas que também é simples, e os alunos podem trabalhar esse raciocínio, tá? Vamos lá? Eu vou compartilhar a minha tela. Espera lá. Ainda não. Deixa eu entrar aqui no Mentimeter do... Espera aí, gente, que agora deu um tilt aqui. Muito bem, gente. Vamos lá? Deixa eu botar aqui, compartilhar. Qual é a média da idade? Quem conseguiu ver a média da idade? Só que agora não está aparecendo o meu, né? Espera lá.
Ainda não. E agora, foi? Não. Ainda não está vendo? Não. Então, pera lá. Pois é, por isso que eu adoro o presencial. Ai, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Agora acho que vai, né? Foi agora o vídeo? Sim, amiga, tá Eu não aparecendo. vejo mais. Muito bem, olha aí, a média da idade é de 12, né? 12 anos. Muito bem. Somamos tudo, dividimos por 15, deu a média de idade 2. Ok. Ótimo, pessoal. Vou fechar aqui agora, tá? 12, vão anotando isso aí, tá? Tudo bem, então agora a gente volta para a apresentação. Professora Ovídia, vamos lá? Que eu vou trazer a tabela de Conde Monteiro. Aí vamos criar uma dúvida aqui, vamos criar uma análise. Depois a gente vai fazer a postura corporal, tá? Vamos lá? Pode compartilhar o vídeo, por favor. Olha só, gente, pode voltar um pouquinho o vídeo, é na tabela, a primeira tabela, pode voltar, pode voltar. Essa aí, passa um, por favor. A próxima. Aí. Muito bem, gente. Aí vocês vão ver assim, poxa, a média da idade das crianças é 22, né? Vamos dizer que fosse menino. A média da idade dos meninos é 22, tá? Só que, professora, a idade aqui está em meses, né? Como é que a gente vai fazer? Eu coloquei 12, mas a tabela que eu utilizei com as crianças está em meses. Como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 12, não é isso? Tá? Então, a gente vai tentar aproximar aqui qual é que é o resultado que mais se adequa a essa média de 22 que vocês falaram aqui. Vamos ver os meninos, tá? Os meninos seria por volta de 174,5, né? Então, 174,5 dividido por 12, quanto é que dá aí? Deu a nossa média de 12 anos, concordam? Isso mesmo, deu 12,29, ok? Então, tá batendo, tá? Ah, e se for das meninas, ó, as meninas estão com uma média de 22,5, tá? Aí a mesma coisa a gente tem que fazer, tá? Ver aqui qual é a média de idade delas, tá? Então, o mesmo raciocínio, ok? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos ver agora a circunferência da cintura, tá? Que depois a gente vai fazer uma análise no final. Professora Ovídia, vamos lá na peraí. Isso, pode passar mais uma vez. Isso. Pode passar mais uma. Deixa eu ver. Tá. Pode voltar, professora, por favor. Então, gente, vamos ver se essas crianças, né? Vamos trabalhar com esse protocolo aqui do Silva, embora seja para crianças hipertensas, mas vamos trabalhar com esse protocolo aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Só que eu vou precisar que vocês coloquem no chat agora, tá? A média da circunferência da cintura dessas crianças, qual foi? Somou tudo, todas as circunferências, dividiu por 15, tá? Quanto é que deu, gente? Esse cálculo eu não fiz, tá? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Coloquem, por favor, aqui no chat esse cálculo. Professora, deu tanto, tá bom? Mais um pouquinho. Professora, olha, foi um risco baixo, a maioria estava com menor ou igual que 69, não. Risco muito baixo, não, foi risco moderado, tá? Vamos lá? Vamos voltar para a tabela, Ovídia? Volta para a tabela, por favor, para mim, Ovídia. A gente vai ter que ficar voltando um pouquinho. Isso, vai, mais uma. Aquela tabelinha rosa. Não, sem ser essa, a outra. Dos 15 alunos. Dos 15? Não, lá para frente, é. Vamos lá. Tá bom, peraí. Vai.
Ok. Então, vamos lá, gente? Eu vou fazer também, porque eu não fiz, eu dei uma ajustada na tabela. Tem que usar a calculadora. Pode passar, por favor, o vídeo. Eu acho que o meu deu uma bronca. Volta, por favor, André. Volta, por favor, o vídeo, que eu acho que o meu foi... Deu um a mais. Ah, já sei qual foi. Que não tem 2,58, 60. Tá. Pode passar, por favor. 378, tá? 61. 77. Alguém já pode se arriscar? Ah, já, o Ricardo botou, ó, 60. Muito bem. Eu já estava fazendo aqui, mas já que o Ricardo botou, obrigada, professor Ricardo. Deu a média de 60, né, da circunferência da cintura. Então, vamos ver lá. Vamos voltar para aquela classificação do Kushner. Pode voltar, André. Ah, eu quero chamar de Andresa. Ovidia, vai. Volta, por favor. Pode voltar, mas não, vai para frente agora, na circunferência da cintura, aquela classificação. Só para a gente... Vai devagar, que é por aí. Vai, mais um pouquinho. Pode passar. Aí. Muito bem, então o professor Ricardo já colocou 60,7, vamos botar 61, né, gente? Vamos arredondar, né? Então, ficamos com uma circunferência da cintura de 61. Então, é um risco muito baixo, né? Então, com relação a questão da saúde das crianças, tanto para a questão da obesidade central, daqueles riscos, como eu já havia falado, do desenvolvimento de doenças, questão da obesidade, questão da pressão, se a gente for usar essa tabela, né, do Silva para a alteração postural, não foi essa que eu utilizei, porque essa é de pressão, mas, enfim, a tabela que eu usei num trabalho é bem complexa, não dá para trazer aqui para vocês. Então, vamos simular, né, que essas crianças também tinham baixo risco de desenvolver alterações posturais, né? Então, é uma criança magra, né, uma média, né, esse grupo aí de 15 alunos, né, são crianças, entre aspas, saudáveis, né? Não tem adiposidade central, estão com MC dentro da média, né? Agora, vamos ver a postura, tá? Agora sim, professora, bota o link para mim da postura corporal, lembra da moda, pessoal, que eu já havia falado? Então, vamos lá, a professora Ovidia vai colocar... Já, Cris. Tá. Já? Qual é a postura, né? Qual a moda da postura corporal dos alunos avaliados? O que vocês mais identificaram, né, nessa nossa abordagem aí? Vamos lá, gente, vamos responder aqui no link do Mentimeter, tá? Que eu vou já compartilhar com vocês. Compartilhar com vocês o resultado, né? Então, qual foi a alteração? Ou não, professora, não tem alteração postural. São normais, tá? Vamos lá. Vamos lá, gente. Qual é a moda da postura corporal? Entraram no link do Mentimeter? Aí coloca lá, escreve lá, qual que vocês acham que vocês viram mais nesses 15 alunos? Qual é a alteração postural mais frequente? É a moda, o que está na moda ali, né? Vamos lá? Professora, pode parar o compartilhamento, que eu vou compartilhar agora para ver qual é o resultado deles? Isso, obrigada, Ovidia. Vendo como é importante a colaboração. Gente, ninguém ainda respondeu. Qual é? Vamos lá? Alguém consegue colocar aqui? Cadê nossos colegas aí? Escoliose, muito bem, professor. Não sei se é um professor ou uma professora, né? Mas, enfim, realmente, a moda é a escoliose. Então, o que a gente vê, né? Vou voltar aqui, tá?
Então, o que a gente vê? Vou parar o compartilhamento, né, para conversar com vocês aqui. A gente viu, né, que as crianças são saudáveis, né, são magras, né, mas que tem alteração postural importante, né, uma escoliose, um desvio lateral da coluna. Então, como é que isso aconteceu, né? Quem é que pode contribuir aí? Vamos lá, gente? Alguém quer abrir o áudio e falar? Porque senão fica só eu falando, fica um monólogo aqui, fica muito chato. Vamos lá, gente? Quem quer falar sobre esses resultados, né? Enfim, a gente vai discutir agora aqui, vamos colocar, né, o que vocês acham disso, mas é importante que a criança também faça essa reflexão. Lembra do início da formação que a gente colocou sobre a importância delas refletirem, né, sobre a promoção da saúde, o local também da prática, né? Então, gente, vamos lá? Quem quer abrir o áudio e falar alguma coisa? Isso. O vídeo pode botar na tela cheia, por favor, amor, que eu vou já... Obrigada, amor, obrigada. Vamos lá, gente? O que vocês acham? Poxa, professora, elas estão, a média delas é com 12 anos, elas estão em plena fase puberal, né? Aquela fase das transformações, né, corporais da menina, a menina desenvolve mais adiposidade, né? Tem um desenvolvimento mamário maior, os meninos também alteram a voz, né? Começa realmente a crescer, ter aquele cheirão, né, na fase puberal, tanto das meninas quanto dos meninos, só que em momentos diferentes a gente vê que os meninos têm uma fase puberal um pouquinho mais depois, né, comparada das meninas, né, então, mais tardia, se assim a gente pode dizer, né, do que as meninas, mas eles têm alteração postural importante, uma escoliose, né. Então, gente, o que fica de reflexão para nós, educadores físicos, né, que a criança pode estar saudável através dos protocolos, mas como a gente não consegue fracionar a composição corporal delas, elas podem estar com pouco desenvolvimento da massa muscular. E aí pode dar essa alteração na postura corporal das crianças, tá bom? Como também elas podem estar com uma baixa nutrição, né? Desnutridas também. Então, tudo isso tem que ser observado, tá? Ok? E aí entra o PSE, né? De acordo com as nossas observações. Olha, eu estou achando que as crianças, embora estejam saudáveis no MC, mas a média delas não está boa, é importante vir um profissional do PSE, vir um profissional da unidade básica, como é que a gente faz esse diálogo, né, essa comunicação, né, para que as crianças tenham esse apoio, né, da saúde delas e também que elas se autoavaliem, porque é importante não só nós, enquanto profissionais, né, estarmos observando isso, que as crianças também tenham esse conhecimento, né. Pode passar, por favor, Ovídia. Muito bem. Agora, vamos lá, acho que agora já está na hora do nosso segundo vídeo. Gente, olha só. Então, essa parte da análise, né, das crianças, né, que a gente fez uma análise hipotética, né, lógico, eu criei uma situação para a gente, né, conversar sobre isso, dialogar, né, criar umas reflexões nossas também, quanto profissionais da educação física, mas a gente não trabalha só, a gente pode trabalhar a matemática de outras maneiras, né? Então, trouxe a ginástica também, porque dentro da ginástica artística, dentro da ginástica rítmica, né, a gente pode trabalhar essas questões matemáticas. Pode falar, professor Perielli. Eu não ia falar hoje não, mas já. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, professor Perielli, né? Isso mesmo. Bom dia, professor. Que bom, pelo menos é o primeiro da manhã, o pessoal está tímido. Hoje não é falar também não, que eu tô com a minha garganta meio ruim. Mas com relação ao PC, ela na escola, faz muito tempo que antes mesmo do Ministério da Saúde ou coisa parecida, comecei a trabalhar, eu já trabalhava com o pessoal da UBS. Ai, que ótimo, professor. Eles sempre vão à escola,
a parceria com eles, sempre vão lá na escola fazer palestra, que a gente pede, já Isso. pedia anteriormente para fazer palestra sobre questão mesmo de gravidez, questão tinha uma fisioterapeuta lá que, aliás, eu conheci na faculdade de educação física ainda, quando tinha fisioterapia lá, né? Aham. Fisioterapeuta na UBS, então ela também trabalha essa parte da postura comigo. Ai, que legal. Infelizmente, assim, a questão da área da saúde, da educação, assim, deixa às vezes um pouco a desejar, né? Não a Uhum. gente, mas a questão mesmo questão política. Mas esse Uhum. trabalho a gente sempre fez parceria. A questão do IMC sempre enviei para elas, mesmo quando não tinha essa parceria, eu enviava o IMC para eles. O problema é que a coordenadora, até que coloquei isso na última reunião que a gente do DDZ 1, a coordenadora foi trocada de lá. E eu tive certo impasse com ela, que ela chegou na escola muito alterada, né? Essa última que foi. Queria me obrigar, eu mandei tudo calculado, tudo bonito, como eu sempre mandei para lá, o IMC, e ela queria me obrigar assim, quando chegou grosseria, mandando, que eu tinha que pegar todos os dados do número do SUS dos alunos, Olha, entendeu? não. Então acontece isso, entendeu? E eu Mas não tive que, é e competência, de certa forma, ela me tirou da sala e foi com grosseria, eu tive que ser um pouco grosso também com ela, né? certo. Mas todo esse trabalho, graças a Deus, com a coordenadora anterior, a gente sempre fez e nunca teve problema. Porque a gente sempre Aham. teve essa parceria deles ajudarem com relação à saúde dentro da escola. A questão oftalmológica também, a É. dentista sempre fazia análise dos alunos também. Mas é bom, é bom. Com relação à questão da postura dos alunos, eu sempre procurei trabalhar e a questão da obesidade. Só que assim, nós sabemos como são nossos alunos com relação à questão de mangá, a questão do bullying. Eu trabalho muito nessa questão de fazer com que eles respeitem uns aos outros, né? E aluno que vai entrando na escola, às vezes tem essa questão de mangar, de tirar, fazer bullying com relação aos alunos. Eu trabalho em MC, eu ensino os alunos a calcular o MC, sempre trabalhei assim. Então, Olha, eles fazem o professor, que cálculo dos bom. irmãos em casa, eu dou uma tabela de até 15 anos para eles, e eles sempre fizeram isso e fazer o cálculo dos irmãos, trazer para mim, deles mesmos, para fazer análise deles. E eu sempre ensinei que aluno, ser humano tem corpo diferente um do outro, nós temos estruturas diferentes. E eles próprios fazem escolhas deles, então, com relação a melhorar ou não. E nós sabemos que quando chega no nono ano, oitavo e nono, as meninas começam a se apaixonar, né? É, Ela esquece um pouco a atividade física de lado. Eu estava até bagunçando com umas. Eu digo, minha filha, vocês nutrem a paixão, mas não procuram mais trabalhar o corpo nem a mente. Eu estava brincando com eles. Então a gente tem que ter forma de falar também. Porque é. senão, porque se a gente traz tudo que a gente traz para dentro da sala de aula vira brincadeira. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar sobre essa questão do IMC, eles vão começar a tirar sarro com o pessoal que é gordinho. Vamos Uhum. tirar sarro com o pessoal que é magrinho. Então, tudo a gente tem que saber como chegar. Tudo tem que saber como falar com os alunos, entendeu? Porque senão vira chacota entre eles. É, Então, a gente vai aplicar o IMC, vai falar, olha, a gente vai falar sobre a questão da obesidade, questão do baixo peso, mas não queremos que ninguém tire sarro com o outro. Pelo contrário, você tem que incentivar os colegas a trabalhar junto com. Graças a Deus que eu não tenho muito problema com essa questão de aluno, porque, pelo contrário, aluno que sabe menos, voleibol, trabalhei voleibol, não sabiam é. de nada. Eu peguei a escola, saí, ano passado eu tive problema de quebrei meu braço e não estive na escola, mas esse ano meus alunos não, assim, iniciei voleibol com eles. Os que sabem já mais agora, eles estão ajudando a ensinar os alunos que não sabem, porque eu já passei dessa fase do voleibol em algumas turmas, né? E aí eles fazem questão de ensinar os que não sabem, entendeu? Olha que bom. Então, então é essa coisa que e a questão do IMC quando é bem passado para eles, a gente eu até falo com relação a essa questão do IMC. A gente faz a medida do IMC, mas não é uma medida exata. Porque tem a questão da da questão do tecido adiposo, do tecido muscular, que pode dar a diferença aí. É Aí verdade. aí eu falo da questão da linha da cintura, eu não faço a medida, mas eu falo para eles que a questão do tecido adiposo pesa também, mas o tecido muscular também pesa.
Então, a gente tem que falar para eles essa questão do IMC, que não é exato, entendeu? E eles ficam, é verdade, né, professor? Porque se eu sou mais musculoso, tenho mais músculo, pesa também É. em cima do cálculo. Então, a gente tem que abrir a mente deles para essas coisas e dá certo, dá certo. Se fizer um trabalho bem feito, dá certo. É verdade, professor. Agora me criou uma curiosidade. Quantos anos você está nessa escola, professor? Porque é um processo, né? Esse combate ao bullying, porque essas atividades, como você falou, são importantes, mas 18 anos. Há 18 anos. Olha, Eu trabalho de manhã e tarde lá. por quê? Porque você Etelvina Pereira Braga, no Ouro Verde. Qual é, professor? Etelvina Pereira Braga, no Ouro Verde. Olha só, parabéns, professora Etelvina Pereira Braga, né? Mas é um trabalho que demora, porque eu trabalho há 18 anos, eu tive que começar lá onde aluno não fazia educação física, a única coisa que eles queriam uma bola, que eu jogava, era um pátio velho, jogava a bola lá, eles queriam bater uma outra, foi trabalhando, e graças a Deus um trabalho que começou meio complicado, mas hoje em dia tem bons resultados. Não, professora, a educação é um processo, né? A gente não cria essas reflexões e esse combate ao bullying, que muitas vezes vem de casa também, né? A gente não derruba essas barreiras da noite para o dia. Por isso que eu estou lhe perguntando há quanto tempo você está na escola. Na realidade, assim, sempre vai ter os maus costumes de casa, porque é uma questão de educação doméstica, né? Dentro de casa. Então, sempre vai chegar aluno novo, sempre vai ter aluno que ainda vai ter isso de casa, mas, assim, numa grande maioria, é difícil ter, mas tem ainda, tem. Mas aí são coisas que a gente não vai poder ir na casa deles e combater a educação doméstica, não tem como, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que começar a relevar, chamar a atenção mesmo quando precisa, ser mais firme com alguns. São coisas que a gente, infelizmente, sempre vai ter na sociedade. Mas se a gente puder amenizar, melhor ainda. Professora, é isso mesmo, né? Essa visão que a gente sabe que a educação física tem, né? E ela tem combatido, né? Porque, enfim, né? E os meninos, né? Mudam, né? Eu não sei como é que está agora, mas a gente via que havia uma mudança muito grande, né? Das crianças. Esse ano tem um grupo, ano que vem já não tem mais. Aí vem crianças novas, vem com essas, às vezes, essas questões do bullying mais forte, a gente tem que estar todo o tempo trabalhando isso na nossa sala a questão postural também vem muito do dia a dia deles, eles sentam errados. Ontem eu cheguei na sala de aula, tinha uma aluna deitada, digo, minha filha, a coluna não foi feita para deitar em cima, é para sentar, o que foi feito para sentar foi glúteo, porque não fala real, são os glúteos da gente foi feito para sentar, o bumbum não é a coluna. Os glúteos são a base da coluna. Da coluna, justamente. Aí eu falei com relação à mochila, a forma de carregar as mochilas deles também. Então, tudo isso também coopera para a questão da postural, né? Aquela coluna, aquela criança, aquele aluno que não tem músculo, que está em desenvolvimento, é isso que eu falo. Carga, dorme errado, senta errado, tudo isso vai contribuir, entendeu? Claro que sim. Isso. Uma outra coisa muito importante também, né, a alimentação que eu vejo, né? Lá na escola era todo o tempo aqueles salgadinhos, meu Deus, aquilo não contribuía em nada, né? Então, assim, é importante, como você também falou aí, que você traz pessoas da unidade básica para dar palestra sobre alimentação saudável, né? Aí chama os pais, numa reunião de pais, traz esse apoio, porque é todo mundo falando a mesma linguagem, fica mais fácil das crianças refletirem e internalizarem que é preciso haver essa mudança, essa conscientização, né? Que eles mesmos têm que fazer, né? E não nós. A gente estimula, a gente media, a gente colabora, mas essa mudança é deles, né? E da família também, né? Então, que bom, professor, que você já tinha esse trabalho, tem, né? E criou um mecanismo aí de ajuda, né? Porque vai ajudar muito na nossa prática, né? Às vezes a criança está irritada, é porque também não está enxergando direito, não está escutando. A gente fala, aquele menino não responde, parece que está no mundo da lua, às vezes tem um problema auditivo, e a gente nem sabe, né? Então, assim, essas situações todas interferem, né, na nossa prática, né, pedagógica, nas nossas aulas, né? Então, fico muito feliz, professor Perielli, por você ter
essa preocupação, né, com as crianças, né, que é uma preocupação, né, nas crianças e adolescentes, né, que do 6º ao 9º já são adolescentes, né, e esse cuidado todo. Parabéns, professor, muito obrigada, tá? Mais alguém? Eu que agradeço. Isso, professor, obrigada. Já já eu vou lhe chamar de novo aí, já sei que se você gosta de falar, vou já pedir. Muito bem, mais alguém quer contribuir com alguma atividade na sua escola? Gente, é tão importante essa troca de experiências, porque uma ação que o professor Perielli fez lá na Leste 1 vai servir como uma ideia para alguém da Rural, né, ou alguém da Oeste, enfim, né, isso vai só colaborando com a nossa prática, né, gente, que eu também atuei mais de 18 anos dentro da sala de aula, a gente sabe como é difícil, né? Algumas questões, se a gente não tiver um apoio, a colaboração, os parceiros, fica muito difícil da gente trabalhar essas questões com a criança, a questão do bullying, principalmente. Isso que o professor estava falando acontece muito. A gente vai fazer o MC, aí, porque tu é gordo, porque tu é isso, porque tu é aquilo, que a gente tem que combater isso, né? Ok? Muito bem, gente. Agora, eu trouxe para vocês um vídeo, como eu estava falando, sobre ginástica artística, porque a gente também pode trabalhar os ângulos que caem muito no SAEB com a nossa prática corporal mesmo de ginástica, né? Com algumas atividades que a gente faz na ginástica, né? Artística, principalmente, né? Onde a gente faz a parada de 2 apoios, que simula um determinado ângulo, como a gente faz uma tesoura, que determina também um ângulo, vamos dizer, se a gente quiser 90 graus, ou 45, enfim, 180, a gente vai mudando o corpo de acordo com os ângulos. A própria concavidade, a convexidade que a gente observa na postura corporal, eles também podem identificar, né, como a gente vai trazer mais adiante, vocês vão fazer a análise postural de vocês, essas alterações, olha, aqui é um lado côncavo, aqui é o convexo. Quando a gente faz um gato, né, então, a gente mostra ali a concavidade e a convexidade da curva. Então, na prática, isso para eles é muito melhor, porque eles têm uma aprendizagem maior, né? Então, eu trouxe o nome desse vídeo aí, Yoga Robótica, tá? Só que, para mim, eu daria outro nome, né? Eu daria ginástica, né, robótica, né? Porque vocês vão ver que ela faz justamente isso, né? O vídeo, ele traz os movimentos do corpo, né, por meio dos ângulos, né, então é importante a gente ver isso aí, que já vai dar uma ideia para nossas aulas também. Ok, professora Ovídia? Smile and learn. Obrigada. Ei, oi, como você está? Eu ia começar a minha rotina de exercícios para me manter em forma. O que eu mais gosto é o yoga. Como eu treinei bastante, eu posso me dobrar em qualquer ângulo sem nenhum problema. Você sabe o que é um ângulo? Não, eu vou te explicar. O ângulo é o espaço entre duas retas que partem do mesmo ponto. Por exemplo, agora o meu corpo está traçando um ângulo. As retas que formam o ângulo se chamam lados, e o ponto em comum entre elas se chama vértice. No meu corpo, o meu quadril seria o vértice, e a parte superior e a parte inferior do meu corpo seriam os lados. Medimos os ângulos em graus. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Dependendo da abertura que tiverem, os ângulos são divididos em ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. Ângulos retos, os que medem 90 graus. Ângulos obtusos, os que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ângulos rasos são aqueles que medem 180 graus. Esta é a minha posição preferida. É super fácil. O ângulo côncavo é o que mede mais de 180 e menos de 360 graus. Você viu como eu sou bom nesta posição? Olha, eu posso alongar ainda mais. Ui! Acho que eu exagerei. Bom, isto é um ângulo completo.
Os ângulos completos são os que medem 360 graus. Acho que eu não vou fazer esta posição nunca mais. Tá doendo. Você viu quantos ângulos podemos fazer? Acho que hoje não era o meu dia, mas vamos revisar o que nós aprendemos. Os ângulos são formados por duas retas que chamamos lados. O ponto em comum entre elas se chama vértice. Para classificar os ângulos, medimos a sua abertura. Esta se mede em graus. Dependendo desta medida, os ângulos podem ser Bem, o vídeo está no teu WhatsApp. Muito bem, gente. Ok. Vamos voltar à tela? Mas antes, gente, vamos lá, tá? Viram bem, né, o vídeo, né? Eu coloquei aqui no chat, né? Então, é uma outra proposta que a gente pode trabalhar nas nossas aulas com os ângulos. A gente faz a prancha, a gente faz a ponte, a gente faz a parada de 2 apoios. Então, vamos criar um ângulo reto com o corpo. Aí cada um vai criar. Vamos criar um ângulo raso, né? Enfim, aí a gente vai relembrando, é até bom para a gente também, que a gente está sempre se atualizando e relembrando o que a gente aprendeu também, né? Então, a gente consegue colocar isso nas nossas aulas, né? Em especial aqui nas aulas de ginástica, né? Tá bom? Alguém quer contribuir? Alguém já faz esse tipo de atividade na sala de aula, com os ângulos, né, corporais? Pode ir passando, professora Ovídia. O professor Perielli levantou a mão, Cris. Eu acho que é porque ele não Baixou, né? Quer ver? Vamos lá na mãozinha. Isso. Muito bem, se alguém quiser contribuir, professor, eu já faço isso na escola, que nem o professor Perielli falou, né? Eu já trabalho com essa questão dos ângulos na ginástica, ou então em outra unidade temática, né? É importante a gente compartilhar aqui, tá? Muito bem, pode ir passando, professora Ovídia, por favor. Eu acho que a gente parou lá nas... Pode passar, a professora já está bem mais à frente. Isso, passou também. Passou. Agora. Muito bem, gente. Aí, professora, obrigada. Tá? Muito bem, gente. Agora a gente já está indo para a finalização da nossa formação, né? A gente vai trabalhar, vamos fazer uma análise postural nossa, tá? Então, eu quero que vocês calculem a circunferência da cintura de vocês, né? Ou tem uma ideia, professora, eu estou sem fita métrica aqui, eu estou sem para avaliar, mas na última vez que eu avaliei, eu sou homem, eu estava com 100 de circunferência da cintura. Não, eu sou mulher, eu estou com abaixo de 80, tá? Então, eu quero que vocês calculem, já anotem num papelzinho isso aí, porque a gente já vai liberar o link, tá? De formação, o link do Google, do formulário Google, para vocês colocarem, tá? Esses resultados nesse formulário. E aí, logo depois, são 3 perguntas, um é sobre o MC, a circunferência da cintura. Eu acho que o anterior, já vê, por favor, para mim, se tem um anterior, esse slide, que eu acho que é a circunferência da cintura. IMC, isso. Então, são 3 perguntas, gente. É com relação ao IMC de vocês vão ter que calcular agora o IMC de vocês e classificar. Lá vai pedir para classificar, tá? Abaixo do peso, excesso do peso, peso normal, ok? E lá no formulário que a professora Ovídia já vai disponibilizar no chat, vocês vão ter que classificar, clicar em cima da resposta que vocês observaram agora, tá? Então, vamos começar com o MC, gente, tá? Vamos lá, que a gente tem que ainda fazer análise do resultado dessa avaliação postural da nossa saúde, né, como é que tá. Então, não vai ser um dado aleatório, né, a gente vai ver como é que vocês estão, mas para isso eu preciso que vocês preencham o formulário, tá? É simples, são 3 perguntas. Já está no chat?
Isso, então vamos lá, já está no chat. Eu só estou passando aqui, ainda não vou entrar lá, porque eu quero que vocês visualizem, podem bater uma foto ó, da classificação, que ele vai pedir a classificação, ele não vai pedir o resultado, tá, gente? Ok, bom dia, professora Ana Kátia. Pode passar esse, então, que eu acho que já deu tempo deles baterem a foto. Agora eu quero que vocês batam uma foto da circunferência da cintura. Agora, esses resultados, esses protocolos são para adultos, tá, gente? Então, vamos levar esse cálculo para a nossa vida, né? Para a gente fazer uma análise rápida de como é que a gente está, nossa saúde, né? Muito bem, tá? Calcula rapidinho. Professora, olha, eu sou a professora fulana e eu acho que o meu está muito elevado, né? Pela minha última avaliação e tal. Aí você vai colocar lá muito elevado, tá? Tem uma classificação lá. Pode passar, professora Ovídia. E com relação à postura, tá, gente? São 3 perguntas nesse formulário Google, tá? Nós temos uma postura normal. Professora, olha, eu tenho a postura igual a dessa primeira foto. Então, uma postura normal, né? Não, professora, a minha postura é essa segunda aí, né? Então, apresenta uma hipercifose torácica, né? Tá acima do normal, né? Lembrando, gente, que cifose e lordose, cifose torácica, é normal e lordose lombar também. O excesso e a falta que são já consideradas como alterações posturais importantes, tá? Então, aqui tem uma hipercifose torácica, ó. O eixo aqui da coluna dele passa muito fora da linha média, aqui pelo fio de prumo, né? Tá? Ok? E, professora, a minha é a terceira, a minha é a C, né? Não está muito bem visualizado aqui, mas é A, B, C e D, tá? A C já é uma retificação, já existe uma ausência de curva, que também causa prejuízo à coluna, né? A coluna, ela tem que ter curvas, só que elas têm que estar próxima àquela linha ali da média do corpo, né? O fio de prumo, né? Então, quando ela tem excesso de curva e falta de curva, também causa isso. Então, a C é uma retificação da coluna lombar, tá? Já entrando também a torácica ali, uma retificação da coluna lombar e torácica, já só finalizando ali uma hiperlordose cervical. Então, vejam se vocês também estão nessa situação. E a última, tá? Ela já tem aí uma hiperlordose lombar, tá? Porque o fio já está, a coluna já está muito anteriorizada, tá? Então, já mostra uma hiperlordose lombar. Só para relembrar, tá bom, gente? Então, vamos lá? Todo mundo conseguiu fazer essas 3 análises? A Fátima levantou a mão. Pode falar, professora Fátima. Foi errado. Professora? É porque levantou e caiu, né? Não sei. Alguém quer falar alguma coisa? Que aí eu vou passar para o formulário Google. Tá? Vamos lá, gente. Pode... O vídeo já está aqui, né? Já está. Ah, foi sem querer. Tá bom, professora, tudo bem, mas vamos preencher lá o formulário. É só clicar em cima, tá? Aqui, ó, do chat. Clica que ele vai te direcionar para esse formulário, tá? É importante a gente fazer essa análise, ok? Então, Ovídia, pode parar o teu compartilhamento, que agora sou eu que vou entrar lá no formulário Google, tá bom? Muito bem. Já temos algumas respostas, só vou repassar aqui para vocês verem, tá? Ó, calcule seu índice de massa corporal de acordo com a classificação apresentada. Então, tem a classificação aqui, ó. Aí vocês vão clicar em cima. Baixo peso, peso normal, obesidade nível 1, 2 ou 3 e excesso de peso, tá? De acordo com essa classificação aqui, tá? É da Organização Mundial da Saúde, tá? Já a segunda é com relação à circunferência da cintura, como eu havia colocado anteriormente, tá? Então, vejam, né? Se está muito elevado, está elevado. Se tiver normal, é que está abaixo desse valor elevado, tá, gente? Então, aqui tem as classificações, ó.
Homem, circunferência da cintura saudável, tal. Elevado, muito elevado. Oi, amor. Tá me Amiga, ouvindo? você não está compartilhando ainda, não. Ah, não? Obrigada. Poxa, Ovídia. Obrigada, viu? Eu fico achando que eu tô. Espera aí. Vou esperar um pouquinho, né? Agora é sim. Agora sim? Sim. Então, gente, recapitulando, ó, que eu estava falando, né? Já temos algumas respostas. Vamos lá, gente, eu quero mais respostas para a gente ver como é que está a saúde de vocês, tá? Aqui é o IMC, calcula, né? Lembra? O peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, a gente coloca a altura, tá? Multiplica por 2 e vai dar, e divide, né? A altura por esse resultado desculpa, o peso pela altura, e aí vê a classificação, tá? Aí assinala em uma dessas respostas, a mesma coisa com a circunferência da cintura, tá? Tem aqui a classificação básica da Organização Mundial da Saúde, mas a gente deu um aprofundamento, né, a essas respostas com cintura saudável também, tá? Que é abaixo daquele, o mínimo do elevado, tá bom? Aí, clica também em cima, tá? E o último, gente, é com relação à postura corporal, tá? Se vocês têm a postura normal, se vocês têm uma hiperlordose, né? Que o pessoal fala no comum, minha coluna é selada, né? É a mesma coisa que hiperlordose, tá? Lombar, tá? No caso aqui, a hipercifose, né? Aquela criança meio corcundinha, né? Ou aquele adulto meio corcundinha, né? Aqui é o escoliótico, né? Que a pessoa tem um desnível lateral da coluna, né? Aí tem, gente, postura corporal normal, hiperlordose lombar, hipercifose torácica e escoliose. Então, baseado nessas imagens aqui, nessas 4 imagens, respondam, por favor, tá bom? Assinalem, tá? Vou dar mais uns minutinhos. Isso, para a gente ir para as respostas. Eu não vou clicar na resposta, eu quero que mais professores participem, tá bom? Para a gente fazer uma análise de como é que está a nossa saúde, né? Que é outra situação importante, porque a gente fala sobre saúde, promove saúde, mas é a nossa saúde, como é que está? Nós estamos conseguindo fazer pelo menos 30 minutos de atividade por dia? São só 30 minutos, gente, são 150 minutos por semana, né? Então, não é um tempo muito grande ser para adulto, tá, gente? Para criança, como eu já havia falado, é 1 hora, tá? Então, assim, 30 minutinhos diários, pode ser uma caminhada num dia, um trabalho de fortalecimento no outro, né? E que a gente consiga fazer aí meia horinha, né? Ou então, num dia a gente faz 50 minutos, né? 3 vezes na semana, 50 minutos, dão o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, tá? Vamos lá ver as respostas, então? Primeiro, tá? Como é que nós estamos? Quem quiser ainda contribuir, pode ir contribuindo, tá, gente? Professora, eu estou calculando aqui, me atrapalhei, não tem problema, tá? Ele vai atualizando, tá bom? Então, vamos lá, gente. Calcular o índice de massa corporal, né? Então, tem várias classificações aqui, né? E elas estão de acordo com essa classificação do IMC e a corzinha delas, né? Então, observa que a maioria dos nossos cursistas aqui, dos nossos colegas professores, está com peso normal, 45,5%, né? Então, é um percentual grande, né? De pessoas com peso normal, né? Excesso de peso, 27,3%, que pode ser um sobrepeso, né? Na nossa área, a gente sabe, às vezes a gente está com maior desenvolvimento de massa muscular, então esse excesso de peso aí pode levar a um erro, tá? Pode dizer que ele está gordinho, né? Que o nosso colega está gordinho, mas na realidade ele está com mais músculo, então aí é importante fazer a relação entre peso entre massa muscular e peso gordo, né?
ok? Fazer o fracionamento, trabalhar a composição corporal. Aqui, a gente tem obesidade já classe 1, tá? 25%, né? Ainda estamos, porque os colegas vão respondendo e a gente vai atualizando. Mas os colegas, a maioria ainda está em peso normal. Aumentou um pouquinho o excesso de peso, que pode ser considerado ou um alerta, que realmente está com o início de uma adiposidade maior, ou não, é um colega que tem a massa muscular mais desenvolvida, tá? Vamos no segundo? Opa, circunferência da cintura já deu uma variada, né? Em vez de 3, a gente já tem 5, né, classificações aqui do nosso grupo aqui, tá? Então, nós temos aqui, porque esses azuizinhos me confundem. Na outra avaliação, achei que era um, era outro. Deixa eu ver esse aqui, ó. Circunferência saudável, menor do que 93,9. Os meninos aqui que responderam, né, nossos colegas do sexo masculino, estão em 41,7%, ou seja, estão com uma circunferência adequada. Então, o que isso nos remete? Que eles têm menos chance de desenvolver as doenças ligadas à adiposidade central, né? Então, quais são elas, né, professora? Diabetes, pressão, hipertensão, triglicerídeos alterados, esteatose hepática, que é gordura no fígado, tá? Que são as mais observadas, e a própria síndrome metabólica, quando são mais de 3 desses fatores associados. Olha, eu estou diabético, estou com a pressão alta, e ainda estou com os triglicerídeos alterados, né? Então, eles chamam de síndrome metabólica, tá? Muito bem, 8%, né? Um colega homem, né, diz que está com a circunferência elevada, então tem que já começar a pensar em se cuidar, né, tá? Por conta desses riscos que eu acabei de falar. Tem uma nossa colega aqui com uma circunferência saudável, parabéns, professora, tá com um perímetro da cintura abaixo de 79. Temos outras colegas, 2 colegas com a cintura muito elevada, então corre o risco de desenvolver todas essas doenças que eu falei, tá? Olha como é uma medida prática e rápida, né? A gente, em vez de ficar se pesando, a gente pode ficar medindo a circunferência da cintura, né? Para a gente ver se a gente está ganhando saúde, tá bom? E aqui o roxinho, quem é? Ah, tá. Também são nossas colegas, temos 3 colegas com a circunferência da cintura também elevada, né? Não estão tão elevadas, mas estão elevadas. Então, dá para ter uma noção que também precisa diminuir, né? Geralmente, essa adiposidade subcutânea está relacionada, a adiposidade central está relacionada muito ao excesso de carboidratos de índice glicêmico alto. Quais são os que a gente mais gosta? Pão, salgadinho, né? Os sanduíches, o refrigerante, as massas elevam muito essa gordura, essa adiposidade, tá? Então, só da gente mudar, até pequenas mudanças, né, na nossa alimentação, a gente já consegue diminuir essa circunferência, tá? Vamos lá, continuando. Tudo bem até aí, pessoal? Falei todos? Falei do homem, né? A maioria está saudável dos meninos, tá? A maioria das meninas aqui do nosso grupo está com a circunferência elevada, né? Então, vamos ficar de olho nisso, né? Então, enquanto os meninos estão saudáveis, as meninas da nossa avaliação aqui precisam diminuir um pouquinho, tá? Tá maior do que 80, menor do que 80 já é saudável. O terceiro já é muito elevada, né, para as meninas, que está saudável, temos uma colega saudável e um homem também elevado, né? Então, a gente observa, né, que nesse panorama aqui geral, né, a gente vê os meninos, né, ganhando aqui com a das meninas em relação à circunferência da cintura saudável, né? E poucas meninas, né, somente, cadê as meninas? Só uma menina também está com a circunferência da cintura saudável, ou seja, os meninos estão se cuidando mais do que as meninas, tá? Até porque, né, vamos fazer uma defesa aqui do sexo feminino, né, a gente trabalha, tem várias horas de trabalho, né,
cargas horárias, né? Muito grande, né? Que a gente ainda tem os filhos, a família, né? Não que seja atribuições só femininas, né? Mas, enfim, né? A gente tem uma dedicação grande, né? Com relação a isso. E agora, gente, a gente vê a postura, né? Vamos lá? Olha, a maioria está com a postura corporal normal. Muito bem, pessoal. Trabalhando aí a postura, isso mesmo. Não é só corrigir a postura dos colegas, né? Dos colegas, desculpa, dos alunos, né? Mostrar também que a gente tem uma boa postura corporal, tá? Muito bem, 16 empatou aqui, tá? Temos dois colegas com escoliose, tá? Em 16%, 2 colegas com hiperlordose lombar, tá? Empatou aqui hiperlordose e escoliose, e 1 com hipercifose torácica, tá? Então, essas 3 alterações apontadas aqui, que estão em 16%, a escoliose e a hiperlordose lombar, né? Isso. Causam dores, né? Principalmente a lombar, né? Que a lombar era a base da coluna vertebral, né? A gente sente muita dor. A escoliose, quando uma situação já avançada, também causa muita dor. E a hipercifose torácica também, porque ela causa muita dor ali no meio das costas, né? Então, traz um desconforto muito grande, tá? Então, gente, vamos voltar agora aqui. Vou interromper o compartilhamento, tá? Parabéns, né? Porque responderam, né? E a gente chega a uma conclusão que, tá? A maioria está com peso normal, né? Dos nossos cursistas aqui. Estão com uma circunferência da cintura também saudável, então com a postura corporal também normal. Então, vocês estão de parabéns, né? Espero que esses dados sejam fiéis, né? Que ninguém esteja alterando aí, tá? Porque mostram que os professores estão se cuidando, né? Eventualmente, um e outro que não, a maioria, vamos dizer assim, né? Porque o percentual aqui é com relação à média, tá? Então, a maioria está se cuidando, isso é importante, tá? A gente não pode só falar sobre a coluna, né? Ou trabalhar sobre saúde, falar sobre saúde, promover saúde, se nós não estamos cuidando da nossa saúde, tá bom? Muito bem, alguém quer mais contribuir de alguma maneira? Isso. Pode passar esse slide, professor, eu acho que agora a gente vai finalizar, se eu não estou enganada. Isso, tá? Só voltando aqui rapidinho, gente, o formulário, né? Se alguém quer falar alguma coisa sobre a saúde dos professores, como é que estão aqui, desse nosso resultado especificamente, tá? Porque a gente já vai se encaminhando para a finalização da nossa formação, né? Alguém mais? Professor Perielli? Cadê o professor Perielli? Quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Gente, eu gosto tanto que vocês falem, mas hoje tá difícil. Vamos lá, pessoal aí da Rural, Leste 1, Oeste. A gente tem uma relaçãozinha aqui dos professores que estão na sala, tá, gente? Eu sei que alguns professores estão com problema na internet, né? E aí dificulta um pouquinho, né? Isso, professora Ovidia já disponibilizou, tá? No chat, a formulário de frequência e avaliação. Então, vamos tirar uma foto, né? Vamos tirar uma foto, Ovidia, né? Vamos interromper, né? Vamos abrir as câmeras, fazer aquele mosaico que eu acho bem legal. Vamos lá, gente? Ô, professor Eric, professora Fátima, estão todos aí, né, Kaline, mas ninguém quis participar hoje. Estão muito caladinhos. Muito bem. Vamos lá, gente? Vamos sorrir, né? Para a gente tirar uma foto. Isso. Vamos lá, ó, o professor Perielli. É você, né, Perielli? Muito bem. Às vezes eu não gravei o nome, mas a fisionomia. Muito bem, professor. Obrigada. Foi o único a participar hoje verbalmente, vamos dizer assim, né? Vamos lá, Ovidia, pode tirar a foto, por favor. Tá, tirei 2. Isso, ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo, tá?
pelas contribuições, pela participação, né, nas avaliações, né, que a gente propôs. Espero que a nossa formação venha ajudar vocês, né, na prática, né, pedagógica. Essa é sempre a intenção, né, das nossas formações, é que auxiliem, nos ajudem, que às vezes a gente vê perdido em determinadas situações, não sabe o que fazer, e aí uma ideia de um colega, uma proposta que a gente traga aqui, venha colaborar, né? Que a gente sabe que os nossos desafios são imensos, tá? A gente vai finalizar, desejo a todos um excelente recesso, tá? Qualquer coisa, estamos lá na formação, né? Tchau, Perier. Obrigada, hein? Valeu, obrigada. A próxima formação é sobre lutas, tá? Então, vai ser presencial, graças a Deus, tá? Então, a gente vai trazer 4 lutas brasileiras. Espero que participe, mas a prática, né? A gente participa mais, é mais dinâmico, a gente interage mais, e vai ser presencial, tá, gente? Então, aguardo todos vocês na próxima formação, tá? Eu vou fechar minha câmera, mas eu vou estar aqui, tá? Qualquer coisa é só me chamar. Agradeço imensamente a participação de todos, e mais uma vez, professora Ovídia, cadê você? Professora Ovídia, nosso apoio técnico hoje foi maravilhoso, tudo funcionou, né, Ovídia? Às vezes dá tudo errado, o vídeo não sai, a internet cai, a apresentação some, gente, isso causa um estresse para a gente danado. Mas, graças a Deus, foi tudo tranquilo, tá? Gente, obrigada, tá? Um bom recesso para vocês e até o nosso próximo, tá? Professor Geraldo disse que não está conseguindo acessar a frequência. Vamos disponibilizar de novo, professora? Eu não estou te ouvindo, Ovídia. Deixa eu testar aqui, rapidinho. Às vezes também, professor Geraldo, é a sua internet, tá? Vamos perguntar aqui se os colegas estão ouvindo ou estão conseguindo preencher. Kaline, tu tá me olhando aí, tá conseguindo preencher o formulário, tá, Eros? Tá abrindo normal, pode Tá ser abrindo internet. normal? Ah, então tá ótimo, gente. Então, eu acho, professor Geraldo, que é a sua internet. Dê uma olhadinha aí, tá? E lembrando que o CPF Qual tem é que o colocar módulo? todos os pontinhos e o traço. É o módulo 4, eu vou botar aqui, tá? Tá, obrigada. Isso, professora, eu vou botar aqui 000 ponto, não é isso? Ouvi 00 ponto, Isso. 000, tracinho, né? 00, tá, gente? Isso aqui é o CPF. Se não for assim, não vai, tá? Professora formadora, né? Cristiane Morgado Montenegro, tá? Módulo 4. Que mais? O CPF. Que mais o vídeo aqui? Sempre dá erro. Ah, gente, para vocês receberem a o internet comprovante. Oi? É a internet oscilando muitas vezes, né? Justamente. Nome da formadora. Vou botar aqui no chat. Amiga, eu vou parar de gravar. Ok? Ok, pode parar, por favor. Gente, a gravação foi interrompida, tá?